Nobres vereadores e vereadoras, assistência presente, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela homenagem ao Sr. Jonas. São experiências desse tipo que nos fazem acreditar e a fala dele realmente nos traz um alento de que possamos lutar para sermos lembrados pelas coisas boas. É uma perspectiva que muitos de nós que atuamos no mundo político às vezes perdemos, mais com o Brasil que hoje se encontra, mas que precisamos recuperar nesses novos tempos em que a sociedade clama uma nova política. O que me traz essa tribuna nessa noite, senhor presidente? Depois de algum tempo de ausência, tivemos o período de carnaval, tivemos as obras na casa, tivemos a solenidade em homenagem às mulheres da nossa cidade, e hoje podemos retomar alguns assuntos que ficaram esquecidos e que é preciso que nós sempre toquemos pelo bem da sociedade. Em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar o que já falei em relação, em comentário à fala da secretária Fabiola, no que se refere ao convite a todos da audiência pública que será realizada amanhã pela Comissão de Direitos Humanos, às 10 horas, aqui neste plenário, onde discutiremos o direito à vida no mar, obviamente, para não deixar passar nem esquecer o acidente trágico com a pequena Maria Luísa em dezembro do ano passado, para que nós possamos discutir com a sociedade formas de regulamentar o uso turístico particular das embarcações, o banhista na praia e todas as outras formas da regulamentação também de táxi marítimo, embarcações, para que todos sejam beneficiados, para que a vida seja protegida, para que o morador seja protegido, o turista seja protegido e o empresário também, que tem o seu negócio no mar, possa ser incentivado e proteger a vida do seu próximo. Então, nesse sentido, inauguraremos aí uma agenda de audiências públicas amanhã. Gostaria de iniciar reforçando esse convite. Não poderia deixar de tocar, senhor presidente, nos dois projetos que apresentamos para a pauta hoje, que já divulgamos nas redes sociais, referentes às mulheres da nossa cidade. Na semana que se passou, tivemos o Dia Internacional da Mulher, e fico feliz porque esta casa não se limitou somente, senhor presidente, em fazer a homenagem na sessão solene, que também é muito positivo, mas alguns de nós, e de certa forma todos nós, de alguma forma procuramos fazer algo concreto pelas mulheres da nossa cidade. Nesse sentido, nós apresentamos a nossa contribuição com dois projetos. O primeiro projeto que cria, aliás, autoriza o Poder Executivo, que é função do Executivo, criar um programa que divulga e educa os alunos e servidores da rede municipal em relação à aplicabilidade da Lei Maria da Penha, um projeto que já existe em âmbito estadual e que apresentamos uma versão municipal para a nossa rede, já que o projeto aprovado pela LERJ só contempla a rede estadual. E o segundo projeto solicita uma atitude que parece pequena, parece simples, mas que tem um grande impacto no que se refere ao combate à violência contra a mulher, que é a veiculação de propaganda contra a violência em relação às mulheres nos materiais oficiais da Prefeitura, como carnês de IPTU, boletos e propagandas de eventos. São formas e atitudes simples, mas objetivas, que buscam diminuir um pouco um dos maiores males do nosso país, que também é da nossa cidade, que é a violência contra a mulher. Pedimos então o apoio dos nobres pares para as nossas propostas. Ainda falando da pauta de hoje, senhor presidente, não posso deixar de tocar nos dois projetos que foram enviados pelo prefeito municipal em relação à reestruturação de dois importantes fundos do nosso município, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Cultura. A bancada de oposição se reuniu e conversou e decidimos apresentar na sessão extraordinária uma emenda apenas com um adendo para colaborar com a reestruturação desses fundos, que solicita que os fundos, ou seja, os gestores dos fundos, apresentem bimestralmente balancetes das suas contas. Foi uma ideia proposta pelo vereador Vinícius Correia, que a bancada de oposição acatou e está apresentando
daqui a pouco ao plenário, na sessão extraordinária, para que nós possamos não apenas reestruturar os fundos de acordo com a lei federal, incluindo um coordenador e um tesoureiro, mas também primar pela transparência, para que todos os fundos, não apenas esses, possam ser cada vez mais divulgados, para que a população saiba de onde vem e para onde vai o dinheiro, porque esse dinheiro, obviamente, não é da prefeitura, não é do prefeito e não é do gestor do município, mas é do povo. E por isso nós precisamos e apresentamos também essa emenda para que possamos não só modernizar os fundos, mas dar a eles a plena transparência. Gostaria de continuar recordando alguns assuntos que ficaram tanto quanto esquecidos devido ao tempo que não tivemos ou tivemos de maneira irregular as nossas sessões. Preciso voltar no ponto do salário do servidor, senhor presidente. É uma demanda que nós apresentamos e discutimos aqui nesta sessão, neste plenário, nesta tribuna, desde a primeira sessão, desde a nossa primeira fala, e será sempre a nossa bandeira. Embora tenhamos firmado, como falo nós, falamos da categoria do servidor municipal com o governo, acordos no que se refere aos pagamentos, e de fato algumas partes desses acordos têm sido bem cumpridas, ainda temos problemas que precisamos ajeitar. E a grande ferida no servidor público hoje, além de pagamentos que foram feitos de forma errada, e que temos, junto aos sindicatos, buscado o poder público para resolver o problema, é a questão dos contratados. São contratados da área da saúde, principalmente, mas de outras áreas, que continuam sem receber os seus pagamentos atrasados. Nós sabemos a diferença jurídica entre contratados e concursados, mas não podemos aceitar de maneira deliberada falas como a que foi colocada pelo Poder Executivo, se não me engano, antes do Carnaval, no que se refere aos contratados não terem de alguma forma o direito de receber ou alguns desses contratados. Precisamos lembrar que eles são trabalhadores, são regidos por uma legislação municipal e que, se trabalharam e se exerceram suas funções de maneira legal e correta, merecem e devem sim ter o direito de receber o seu salário. E nós lutaremos por isso até o fim. Gostaria de avançar a parte. Só para corroborar, senhor vereador, eu fiz uma postagem próximo ao Carnaval que fazia referência à arrecadação de royalties de petróleo, que ela passou de 7 milhões para 10 milhões ao mês. E nessa postagem, muitos contratados colocaram a situação de que não receberam seus atrasados. Eram pessoas do governo, falando que não deveria pagar. E lá mesmo na postagem eu coloquei essa situação, que essas pessoas não foram funcionários do prefeito A, do prefeito B. As pessoas foram funcionários da prefeitura de Cabo Frio. Então não há que se escolher o funcionário que vai receber. Se está se pagando os atrasados, que todos recebam. Então, quero corroborar aqui com Vossa Excelência, que nós vamos estar juntos nessa luta, para que todos sejam incluídos para receber os atrasados que a Prefeitura de Cabo Frio deve. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Vinícius, pela parte, pela contribuição com o nosso posicionamento. Eu gostaria de continuar pontuando algumas questões que ficaram para trás e que a gente precisa seguir a discussão. Nós tivemos nas últimas semanas publicações de tomadas de contas pela Secretaria de Educação em relação a gastos teoricamente indevidos realizados pelo governo anterior. Gostaria de dizer que nós apoiamos totalmente a iniciativa, estaremos observando o andamento para que as contas do governo anterior, principalmente os gastos com a educação, se foram realizados de maneira ilegal, que sejam observados e sejam punidos aqueles que gastaram o dinheiro do povo de maneira irregular. E nós participamos da fiscalização a essas situações contra o governo passado, embora não tivéssemos o mandato de vereador, exercemos o processo de fiscalização ao aluguel de um prédio da Secretaria de Educação que jamais foi usado na rua Governador Valadares. Posso falar isso com tranquilidade, que eu fui o autor da denúncia, tirei foto da casa e até hoje ninguém viu funcionar. Então, se está errado, se é ilegal, independente de qual governo for, é preciso que se busque a legalidade e a punição dos culpados
assim como aconteceu em relação aos gastos do Fundeb, que também é objeto de uma outra tomada de contas solicitada pela secretária Laura Barreto. Nós apoiamos também essa fiscalização. Participei da denúncia feita pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, do qual faço parte. Em relação a esses gastos indevidos, tivemos desvios vultosos de verbas, verbas do Fundeb que servem para pagar, aí só para explicar, né? Servidores ligados à educação, pagando servidores, funcionários e gastos que nada tinham a ver com o setor. Então é preciso realmente que o atual governo busque a justiça em relação aos gastos indevidos do governo anterior. Mas não só a Secretaria de Educação, mas todas as outras secretarias, autarquias e institutos, e nós estaremos firmemente buscando que a promessa das auditorias internas seja cumprida e que os resultados possam ser mostrados para a população e levados ao Poder Judiciário, se necessário, para punir os culpados. Gostaria então de avançar, senhor presidente, falando ainda que temos algumas demandas no que se refere ao ensino médio. Estaremos retomando a luta em favor do ensino médio municipal nesta semana. Ninguém será enrolado, nem diretor, nem aluno, nem professor, muito menos vereador. Se prometeu que vai lutar pelo ensino médio municipal, temos certeza que o prefeito irá cumprir sua promessa e apresentar ao Ministério Público as razões que o levam a manter as 5 unidades de ensino médio no âmbito da rede municipal. Estaremos acompanhando e lutando por isso. Gostaria de avançar, senhor presidente, falando de algumas outras medidas que protocolamos na casa e que virão à pauta nos próximos dias, em relação à segurança no bairro da Gamboa, a reforma da Praça Major Terra no bairro da Gamboa e a construção de praça no bairro Vila do Ar. E às vezes há o questionamento, por que num bairro e não no outro? É preciso pedir áreas de lazer e de congraçamento dos moradores para todos os bairros. E lutaremos por isso, porque todos os bairros precisam de limpeza, de iluminação e de lazer. E essa é uma outra reclamação que temos recebido, e gostaria de apoiar o requerimento do vereador Zé, no que se refere à iluminação. Se há uma reclamação grande na cidade de Cabo Frio, é a questão da iluminação pública. O pagamento da contribuição de iluminação pública não tem sido justo e não tem sido correto. O morador não pode abrir sua janela, pegar a conta, ver que paga um absurdo de contribuição de iluminação pública, olhar para o poste em frente ao seu muro e vê-lo apagado. Não é possível que continuemos gastando dinheiro em relação ao serviço que não é prestado. Lembro que na segunda quinzena de janeiro, no início desse mandato, nosso gabinete protocolou um ofício à concessionária de energia elétrica solicitando o quantitativo dos repasses da contribuição de iluminação pública que recebe a empresa e é feito à prefeitura. E até hoje não nos responderam. É uma falta de respeito com esta casa. A concessionária é empregada do povo, somos nós que pagamos o salário, não só dos funcionários, mas também dos diretores, e vamos cobrar, se necessário, na justiça, não só o fornecimento dessas explicações, mas mudanças na contribuição de iluminação pública, para que a gente possa parar de ser roubado, de termos nosso dinheiro afanado dos nossos bolsos em relação ao serviço que não é prestado no município de Cabo Frio. Eu gostaria de encerrar, senhor presidente, dado que o nosso tempo já avança, falando de uma situação que chocou a todos nessa semana e que foi motivo de repercussão nos jornais, nas redes sociais, que foi a demolição parcial da antiga sede do Sindicato dos Estivadores. Sabemos que os bens particulares são de livre uso dos seus possuidores, mas sabemos que a legislação municipal, estadual e federal veda esse tipo de demolição sem autorização do poder público. Mas mais do que isso, quando observei os comentários, lembrei, senhor presidente, que boa parte da culpa disso está aqui entre nós que nos consideramos poder público, vereadores, prefeito, poder executivo, poder legislativo estadual e federal, que não estamos tocando os processos de tombamento, os processos de declaração de patrimônio material dos prédios históricos da nossa cidade. Não adianta reclamar se nós não fazemos a nossa parte. Quando eu falo nós, me incluo. É preciso, vereador Miguel, que representa também a cultura, e todos nós, de certa forma, amamos a cultura da nossa cidade, que possamos brigar por isso. Mais tombamentos, e quando a gente fala tombamento, a gente está falando de preservação do patrimônio material da nossa cidade,
para que nossos prédios sejam não só conservados, mas transformados, indicados e possam propiciar a memória e a história da nossa cidade. Para que a nossa memória, para que a nossa lembrança não morra, para que o nosso passado não seja esquecido, para que o nosso presente seja justo, corajoso e que o nosso futuro possa ser construído junto e com as mãos de toda a população de Cabo Frio, através da lembrança do nosso passado, buscando novos momentos para o nosso município. Muito obrigado e boa noite. Parabenizar o novo vereador Rafael.